Pessoal, então na última aula a gente estava falando sobre gravação em arquivo e recuperação disso para a gente poder utilizar dentro dos nossos programas para facilitar. A gente fez a implementação aqui de um exemplo, que é o ler candidatos empregados do arquivo. Ainda tem a opção de ler candidatos que estão desempregados. A gente pode ler vaga de estágio e ler vaga de trabalho, né, ou vaga de contratados, né? E a gente carrega isso daqui, faz a leitura do arquivo, joga dentro do vetor que a gente já está lidando, né, que é o vetor de candidatos, nesse caso. Só que aí, nesse caso, a gente instanciou em empregado. E aí, quando a gente for ler desempregado, a gente vai carregar aqui, em vez de new empregado, new desempregado. E aí vai facilitar a nossa vida. Isso daqui é bem bacana, facilita bastante a nossa vida e acelera bastante o que a gente vai fazer. Lá no início do programa, então, voltando lá no principal, né? A gente tem aqui a chamada. E essa chamada aqui é legal porque se acontecer de apagarem o arquivo, removerem o arquivo de alguma forma, der algum problema, a gente já está bloqueado lá, né? Tratando com try catch, então a gente já tem que o nosso programa pode não parar, se a gente quiser, ele vai retornar falso para a gente. Então, se ele não conseguir ler os candidatos empregados do arquivo, ele vai mostrar a mensagem aqui, problemas ao carregar os candidatos empregados do arquivo. Então, eu sei que ele não vai conseguir carregar aqueles caras dali, posso analisar isso daí a posteriori ou inserir na mão. Tanto faz, né? Aí faz jus o que você quiser. E a gente pode tratar isso daqui em vários momentos, trabalhar esses caras aqui e ir manipulando. E aí fica a gosto do freguês como que a gente vai fazer isso daqui. Pode fazer agora para os demais, segue o modelo, e aí já vai facilitar a tua vida, onde você já vai poder carregar todas essas informações, e aí você não vai precisar ficar digitando, porque o que demanda muito tempo nos nossos testes é inserir esses dados novamente. A partir do momento que você fez e garantiu que o cadastro está ok, beleza, os demais você vai fazer lá a leitura do arquivo, carrega ele e já era. Dá um trabalho fazer? Dá, mas você vai gastar menos tempo fazendo isso do que ficar digitando todas as vezes a quantidade necessária para você testar. Então vale a pena vocês pensarem e gastarem um tempinho com esse tipo de atualização. A gente vai começar hoje a falar sobre interfaces gráficas, né? As interfaces gráficas no Java, os Graphic Users Interface, já tem aqui uma pastinha que já deixei disponível para vocês, que é o Gui, não é o Guilherme, por favor, Graphic User Interface, a gente está falando de interfaces gráficas. E aí aqui tem vários exemplos, eu já deixei tudo prontinho para vocês. Então, é literalmente assim, uma sequência do que a gente tem de exemplos para poder trabalhar. Tem alguns aí que eu comecei e não terminei, e a gente pode ir desenvolvendo algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai falar são sobre as janelas. Então, a gente vai começar a falar sobre as janelas. E olha só o que é uma janela. Isso daqui é uma janela. Ó, eu estou mexendo uma janela. Eu estou no ambiente Linux. Estou utilizando aqui o Linux Mint com a interface na mão. Poderia estar utilizando o Windows, e o Windows tem janela. Poderia estar utilizando o Mac tem janelas. E essas janelas daí, elas têm algumas características em comum. Elas normalmente têm as mesmas características, diferindo, né, alguns poucos detalhes de sistema para sistema. Então, se você olhar aqui, no caso específico desse ambiente gráfico do Linux, ele tem o botãozinho de minimizar, de maximizar, o de fechar, o xizinho, que é a mesma coisa que no do Windows, né, que fica aqui no canto superior direito. Só que no Windows, né, em algumas versões do Windows, ele tem desse outro lado, ele tem um desenho nesse canto superior esquerdo aqui. E aqui é o ícone da tua aplicação, né? Então, você tem lá o ícone da aplicação. Não são todas as interfaces gráficas do Windows que tem isso, né? Algumas elas omitem esse desenho daí, ficando somente na barra, né? Quando você coloca uma interface gráfica, uma janela, ela tem um ícone, um desenho. Isso daqui é um gerenciador de arquivos, tipo um Explorer, né? E olha só, ele tem o desenho de uma pasta, eu tenho aqui alguns abertos. Então, esse desenho também é importante. Quando ele é iconizado, ele é transformado em um ícone, né? E jogado aqui para a barra de tarefas, né? Esse processo também é um outro processo que a gente conhece. A gente tem aqui um título dessa janela. Essa janela já vem com algumas coisas bem interessantes, então se eu clicar
na parte do título, né? E eu posso arrastar ela e ela se movimenta. E eu estou arrastando com o mouse a minha janela. Então, ela navega dentro da minha área de trabalho. Se eu solto, ela fica parada naquele lugar. Ela tem uma borda, né? Então, ela tem uma distância aqui, uma pequena borda. E ela pode ter menus. Então, os menus estão aqui suspensos. Isso aqui também são coisas que a gente cria. E aí você pode ter barras de ferramentas. Aqui é uma barra de ferramenta. Você pode ter ícones, né, que são os desenhinhos, né, que fazem a representação de alguma função. Normalmente um ícone é um atalho de uma opção que existe no menu. E você tem funcionalidades que você pode criar dentro da tua barra. Por exemplo, essa daqui tem uma barra de status, né? Aonde no rodapé da tua janela você pode colocar algumas informações e ela fica ali sempre naquela posição. E aí você pode ver, por exemplo, o ambiente gráfico que a gente estava utilizando, né? Para o ambiente de desenvolvimento, a IDE, que é o Dini, ela tem as mesmas características. Ela tem lá os botõezinhos de maximizar, minimizar, e fechar. Ela tem o título da janela, ela tem menu, tem barra de ferramenta, ela tem aqui embaixo um rodapé, ela tem uma borda, então ela não está bem no cantinho, né? Ela tem uma margem, essa aqui tem barra de rolagem, tem abas nesse caso daqui, e tudo isso daqui são características de uma janela. E aí vem a grande mágica, você acha que uma janela se movimenta sozinha? Não, você vai ter que dizer como que ela se movimenta. Uma janela por si só, ela não se movimenta sozinha. Se você clicar na barra de título e mover, ela não vai mover sozinha, você vai ter que desenhar. Tudo isso que a gente está vendo no ambiente gráfico, ele é desenhado. E assim, é desenhado, eu não estou zoando, não, é pintado, pixel a pixel, né? É pintado lá, ele faz o pontinho, 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 vai pintando. E ele vai montando essa tela do jeito que está. Literalmente, ele desenha esses objetos. Alguns objetos que a gente tem, que são muito clássicos, né? Janelas, menus, a gente tem rótulos. Rótulo é um texto que fica na tua aplicação. Qualquer texto que fique fixo aqui aparecendo é um rótulo, é um texto. Qual que é a finalidade dele? Mostrar alguma informação. Normalmente a gente tem isso daí quando a gente vai fazer cadastro, né? Cadastro tem muitos rótulos, né? Deixa eu ver aqui, gerenciar plugins. Aqui é legal no gerenciar plugins, porque, olha, eu tenho um rótulo que está com um texto. Escolha quais plugins devem ser carregados na inicialização. E isso daqui é um rótulo, é um texto que está ali. Eu tenho uma caixa, e aqui é uma caixa de texto, aonde eu vou poder inserir coisas dentro dela. O que, que eu posso inserir dentro de uma caixa de texto? Qualquer caractere que seja possível ser gerado pelo teclado e que seja visível, você vai conseguir ver aqui. Posso colocar caracteres não visíveis? Posso, pior de tudo que posso. Normal, funciona como os outros caracteres no editor de texto comum. Você tem aqui caixas de seleção, onde você pode fazer múltiplas seleções. Você tem botões, e esses botões, eu não sei se vocês conseguem visualizar. Eu vou colocar o mouse em cima do botão fechar. Olha só que ele vai ter uma diferença. Eu só vou colocar o mouse em cima. Então, estou arrastando, ó. Viu que ele acendeu? Apagou, acendeu. É bem sutil. Em alguns sistemas operacionais se destaca de forma um pouco mais evidente, né? Em alguns ambientes gráficos ele se destaca de forma mais evidente. Quando eu passo o mouse em cima de um botão, ele se destaca. Essa ação de se destacar também é algo que deve ser programada, que alguém programa isso daí, porque não é assim do nada que acontece. Quando eu baixo o botão no mouse, eu estou com o botão baixado, mas eu não tirei o dedo, eu afundei no mouse lá o meu dedo e está lá. Olha só, ele mudou de cor novamente. E ele teve a impressão que ele foi afundado, né? Então, quando eu cliquei no botão, o botão fez isso aqui, ele foi para trás. E isso daí também é uma característica legal. E se eu, sem tirar, né, sem tirar o dedo lá do botão afundado, se eu tirar o mouse de cima do botão, você vai ver que o botão ele volta ao normal, ele sobe novamente, tem essa característica. A gente tem alguns botões aqui que eles estão desabilitados, então existem possibilidades de habilitar e desabilitar algumas coisas. Quando eu clico em alguma coisa, surge outra. Isso daí normalmente é trabalho de visibilidade, né? A gente pode mostrar coisas e esconder coisas. Aonde isso aqui vai ser interessante para a gente, né? Conversando sobre interfaces gráficas. Sinceramente, do fundo do coração, Java, interface gráfica,
não é legal, é ruim. Não é o ponto forte do Java, garanto para vocês. Eu acho que o software, na minha visão, que mais se destaca como um software desktop em Java que chama muito atenção é o bendito software da Receita Federal para fazer o imposto de renda. É um dos mais fabulosos que eu já vi. Ele é feito em Java. E, inicialmente, eles faziam o software em Delphi, né? Era desenvolvido na linguagem Delphi, e aí tinha interface gráfica. O grande problema foi que a Receita Federal quis obrigar. E aí ela recebeu um processo, se eu não estou enganado, de que uma pessoa que tinha Mac ou Linux falou, então tudo bem, então você vai ter que me dar um software que rode no meu computador ou você vai ter que dar um computador para mim para que eu possa fazer isso daí. Se você me der o computador, treinamento para utilizá-lo, eu vou desenvolver. E aí parou de ter a obrigatoriedade de fazer ele no ambiente Delphi. E aí eles foram batalhando, 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 e eles fizeram novamente a aplicação, só que em Java. E aí agora o Java, por ser multiplataforma, ele abrange a maioria das plataformas. Então, dificilmente tem pessoas que não teriam capacidade de colocar em seus computadores o software da Receita. Não tem tantos sistemas operacionais exclusivos no mundo aí sem a possibilidade. Fora disso, hoje eles ainda dão uma possibilidade de preenchimento, acho que online na web, né? Mais ainda outra chance de que você não pode reclamar, você tem que preencher, você tem que fazer. Tirando isso, existem várias aplicações desenvolvidas, né, para trabalhar com software, com softwares desktop em Java, mas normalmente não são exemplos comerciais muito bons. Normalmente, para exemplos comerciais, se utiliza muito Delphi. Delphi é uma ferramenta que ainda existe muito mercado para ela e ela ainda é muito utilizada para desenvolvimento desktop. O C Sharp também na verdade, o Visual Studio tanto com C como VB, eles têm a parte da parte desktop que dá para desenvolver. Funciona muito bem também. Um é em linguagem Visual Basic, a outra é em linguagem C, mas funciona legal também. É uma outra solução bem bacana. E aí você tem algumas outras ferramentas possíveis, mas o Java é uma outra possibilidade. Não se tem muita coisa em Java para desktop tão claramente no mundo. Você tem várias aplicações em Java e ela tem umas carinhas que entregam, né? Existem alguns softwares, por exemplo, eu acho que tem um software, acabei de esquecer o nome, perdão. É um software acho que é o ECA, para data science, né? Então, para ciência de dados, ele é bem legal. Então, o ECA é desenvolvido em Java. Você tem algumas outras aplicações desenvolvidas em Java que são desktop. E aí você tem algumas soluções aí que funcionam, mas não é o forte, novamente falando. Mas por que é interessante aprender esse negócio? Porque a gente consegue ver várias aplicações de orientação a objeto e coisas muito legais nesse ambiente. Vamos dar uma olhada aqui no nosso primeiro exemplo. Eu tenho um exemplo aqui que é uma aplicação. Então, eu vou começar aqui abrindo essa aplicação. Todos os exemplos já estão disponíveis ali para você poder brincar. Esse daqui é uma brincadeira bem legal. É a nossa primeira aplicação. Eu estou fazendo, para diminuir um pouco o código, para a gente não ter vários arquivos, eu estou criando a classe pública junto com a minha estrutura de classes, né? Então, aonde eu tenho todos os meus métodos, eu estou fazendo junto. Mas é uma característica bem específica aqui, só para a gente economizar e acelerar um pouco a nossa vida, para a gente não trabalhar com arquivo somente para fazer a instanciação de um objeto, né? Então, aqui, vamos ver o que está aqui no código. Nós temos aqui a importação de uma biblioteca de um pacote chamado JavaX, ou Javax, alguns chamam Javax, 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 e dentro dele tem o Swing. O Swing é uma biblioteca gráfica desktop do Java. Então, para a gente fazer desenvolvimento desktop no Java, a gente precisa utilizar o Swing ou o AWT.
O AWT é o original, né? O que começou. O X do Java X ali é uma extensão, né? O extended, né? O Java estendido. Então ele estendeu as características porque no início o Java era muito ruim na parte desktop, ele era muito engessado. Os componentes do AWT ainda a gente utiliza muito, tem várias coisas que a gente utiliza, mas o Swing ele vem e mata a pau que a gente precisa aí de ambiente gráfico. Existem outras sendo criadas, né, e utilizadas, ainda está, isso continua o desenvolvimento, porque a gente ainda tem muitas aplicações desktop e precisa ainda desenvolver muitas coisas em formato desktop, né, e aí está rodando. Então a gente está importando todos os componentes. Precisava? Não, não precisava, mas nesse momento eu estou importando tudo aqui para facilitar. A primeira coisa que eu destaco é que a gente vai fazer uma aplicação, né, uma classe, cria aqui um app01, e eu estou estendendo esse cara de um tal de JFrame. Esse JFrame aqui, esse J é tudo relacionado ao JavaX. Tudo que tiver dentro de JavaX Swing, ele tem um J na frente, que é uma extensão. Por quê? Porque ele tem um similar frame, uma classe chamada frame, dentro do Java AWT lá, que é a interface gráfica quando ela foi criada no Java. Então, esse daqui é a aprimoração da interface gráfica. Olha que legal, a primeira coisa que a gente precisa observar. Eu não preciso criar uma janela do zero. Eu preciso herdar as características de uma janela padrão que alguém já fez. Então, eu herdo as características dela. Então, fiz aqui um extended do JFrame, estou herdando as características desse JFrame, que é uma janela. E agora eu vou pegar e vou fazer aqui no construtor mesmo, né? Tem lá o construtor public, o nome da classe app01, e aí ele tem um super testando o JFrame. Lembra o que é o super? O super é a chamada ao construtor da superclasse. Ou seja, a gente está chamando o construtor do JFrame e a gente está passando uma string para ele. Essa string daqui é o título. Quando eu passo essa string, na verdade, ele está fazendo um set title. Então, ele está setando o título para que a gente possa utilizar. Agora, como eu estendi, né, de JFrame, eu posso utilizar os métodos dele. Dentro dos métodos do JFrame, tem um método chamado setSize, que é o tamanho da janela. E eu estou falando que essa janela vai ter 300 por 150. E eu tenho um setVisible. E esse setVisible, eu recebe um parâmetro true, que eu estou dizendo, então, que essa janela é visível. Vamos rodar isso daqui para a gente ver o que vai acontecer. Então, compilando, rodando. Olha lá que lindo, a gente tem uma janelinha aqui. Essa daqui é a nossa janelinha. Note que quando a gente fez a nossa janelinha, a gente disse que ela tinha 300 de largura por 150 de altura. Então, é 300 pixels de largura por 150 pixels de altura. É esse daí o tamanho da nossa janela. E a gente colocou o título nela, testando o JFrame. E, além disso, a gente colocou aqui que ela era uma janela visível. Só que você não está vendo, a gente colocou mais uma característica. Eu vou rodar aqui para baixo. Ó. Quando a gente criou um objeto, né, dessa aplicação, que a gente chamou de app, eu coloquei aqui o set default close operation. Então, eu tenho aqui a possibilidade de colocar no construtor, para que ele já faça, ou eu posso criar a minha janela e ir setando os conteúdos depois. Eu posso fazer isso tanto no construtor, como depois, quando eu instancio minha janela, eu posso ir colocando os parâmetros e acertando o que eu quero, né? Eu vou setando lá tudo que eu quiser para minha janela. E a gente tem lá um exit on close. O exit on close é uma constante que existe dentro do JFrame, dentro do pacote JFrame, dentro da classe JFrame, ele existe. E ele fala para a janela como que ela deve se comportar quando eu clicar no botãozinho X de fechar. Quando eu clicar no Xzinho para fechar, como que ela deve se comportar? Sair quando clicado no fechar. Então, se eu clicar aqui no fechar, ele finaliza a minha aplicação. Você pode ver que aqui, ó, realmente finalizou. O terminal mostra que acabou a execução, belezinha. E se eu não tivesse esse cara aqui, exit on close, né? Então vamos testar, vamos ver. Então vamos começar aqui a brincadeira, compilando, rodando, tá lá a minha janelinha, eu vou clicar no xizinho. E aí você fala assim, nossa, ele fechou
Não, ele não fechou, ele tornou a janela invisível. O visible dela se tornou false. Por quê? Porque a aplicação está rodando. Olha ali, o cursor está piscando ainda na console. Não finalizou a execução da minha aplicação. Ela está rodando. Ele simplesmente tirou o visible da janela. E aí, como que eu tenho tanta certeza? Porque a ação padrão é visible false. Então, se eu colocar esse cara aqui, visible false, é exatamente essa sensação que a gente vai ter. Ele está rodando, mas só que ele tirou a visibilidade da janela, ele escondeu a janela. Está aqui. Então, para finalizar, eu vou dar um Ctrl C aqui no terminal, que ele vai matar a execução da aplicação. E aí, realmente, ele fechou a minha aplicação, finalizou. Antes disso, a aplicação, quando eu cliquei no xizinho, ela não fechou. Ela simplesmente tirou a janela da visibilidade, ela escondeu a janela. Então, vou voltar isso aqui, porque esse default, set default close operation exit on close, é extremamente útil e importante para a gente poder finalizar nossas janelas. Senão, as janelas não fecham. Se você pegar aí o padrão da janela, ela iniciar visible false. Então, se eu pegar e comentar esse cara daqui, e aí não me pergunte por que o cara colocou um visible false como padrão, deveria ser o contrário, né? Mas você pode criar todas as janelas e depois mostra aquelas que te interessam. Comentei. Tá vendo? Já finalizou a aplicação. E aí a gente tem um problema gigantesco. No ambiente desktop, quando a gente está falando sobre orientação a objeto, como eu não tenho nenhuma janela visível, que é isso daqui que está acontecendo, eu tenho um visible false ali, um set visible false, na verdade, que acontece, né? Janela está com visibilidade falsa, não tem nada de expectativa para a gente fazer. Se não tem nada de expectativa para fazer, ela finaliza o processo, acabou, vai embora para casa descansar e ser feliz. Se eu pegar e mexer aqui, ó, eu vou tirar o set size, ele vai começar com que tamanho, né? Então, compilando, executando. Olha aqui, bem no cantinho, é bem delicadinho, você quase não percebe, mas aqui tem uma janela. Ó, tô arrastando aqui, aumentando o tamanho dela, ó. E ele tem uma janela aqui, sim. Isso daí é uma coisa interessante. Quando você não define o tamanho da janela, ele vai ser com o menor tamanho possível, aquele botãozinho lá no cantinho superior. Então, a gente tem algumas características importantes. Outra coisa importante da janela, ela é totalmente orientada a objetos. Então, ela está aqui aguardando alguma coisa e ela começa a trabalhar. Falou, Derek, tudo de bom, vai com Deus, bom serviço, fião. Ela começa a trabalhar da seguinte forma. Ela fica ouvindo, ela fica lá ouvindo o que você está fazendo. E nesse momento ela está ouvindo o que eu estou fazendo. E assim, como que ela fica ouvindo? A gente trabalha com algumas técnicas, né? O Windows, ele trabalha com uma técnica de mensageria, troca de mensagens, né? Então, na verdade, quando você está lidando com o sistema operacional, você está fazendo troca de mensagens com o sistema operacional. Você manda uma mensagem para o sistema para ele saber da sua existência, você manda uma mensagem para ele saber que você fechou, que você parou de funcionar, e você vai trocando mensagens para tudo, literalmente para tudo. E dentro da linguagem Java, ele trabalha com um esquema de ouvidores, que é ouvir as ações do outro. Como que ele faz? Ele trabalha da seguinte forma: ao invés de ser um posto de correio, né, que nem é o sistema operacional, que ele recebe mensagens e manda mensagens, né, é um carteiro funcionando, um correio funcionando, e é literalmente assim que funciona. O Java, ele trabalha com coisas, né, que ficam te ouvindo. Então, eu tenho um ouvidor que fica percebendo o que está fazendo, ele está lá ouvindo. Quando eu mexo o mouse, eu tenho um ouvidor específico para o mouse. Então, quando eu passo o mouse, por exemplo, em cima de um botão, como que o botão acende, né? Como que ele fica de outra cor? Olha lá. Como que ele se comporta dessa forma? Eu só movi o mouse por cima. É porque ele sabe que o mouse está em cima dele. Então, ele está ouvindo a posição do mouse, ele sabe que o mouse deixou a janela, ele sabe que o mouse está sobre a janela, ele sabe que o mouse está com, por exemplo, o botão direito clicado, e ele sabe que eu estou movimentando o mouse. E cada vez que eu faço isso, ele está redesenhando a janela
baseado na posição que ele estava. Anteriormente, ele redesenha a janela com o mouse naquela posição. E ele faz isso. Só que a nossa vista é tão lenta, tão devagar, que a gente não consegue ver ele apagando esse cara, ele apaga ele todo, o desenho que está atrás, move o mouse, ele vai redesenhar a tela naquela posição. E aí você não vê esses, né, ciclos tão rápidos de redesenho. Então, a nossa vista não é capaz de perceber isso daí. Se a gente diminuísse os ciclos de repetição, de atualização da nossa janela gráfica, muito provavelmente a gente conseguiria ver ele apagando e redesenhando. Seria uma sensação muito ruim, mas iria ver acontecendo isso sim. Seria bem interessante se a gente pudesse exemplificar. Mas muitas coisas você pode perceber que ele está fazendo. Ele está aguardando, por exemplo, eu clicar com o botão direito na barra do título. Quando ele percebeu que eu cliquei com o botão direito na barra de título, ele mostrou um menu pop-up para mim, um menu suspenso. E aí ele mostra as opções que são inerentes àquilo dali. E quando eu clico com o mouse fora, ele sabe que é para fechar esse menu. Então ele apaga esse menu e redesenha a tela por debaixo. Ele sabe que se eu clicar no botãozinho aqui do meio, é para ele crescer a janela. Ele sabe que nesse daqui é para iconizar, transformar ela num ícone, né? Jogar ela aqui para a barra de ferramentas. Voltou lá. Você pode restaurar, você pode fechar a sua janela. Então você percebe que não existe uma ordem pré-definida das ações que você pode fazer. E isso é uma coisa extremamente legal. A gente está trabalhando agora com eventos. Então a gente está com ouvidores ouvindo aquilo que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer, e cada ação que ele ouve, que ele fala assim, opa, isso aqui é comigo, ele executa uma ação e isso daí é um evento disparado. Então eu tenho ouvidores que disparam eventos para a gente. E esses eventos é que são bem interessantes, porque não existe mais uma ordem do que você quer fazer. Isso é a exemplificação máxima sei lá, da orientação objeto. Se você abrir um navegador, né? Quando você abre o navegador, como que você abre? Você abre o navegador e clica numa aba nova, você recarrega os arquivos, as janelas anteriores, sei lá, você abre 3 abas, ou você já começa clicando e alterando o endereço, você vai lá no seu bookmark, nos seus favoritos, né, e seleciona um favorito. Como que você faz? Viu que tem várias formas que você pode fazer? Sei lá, você abre o seu navegador e ao invés de abrir alguma coisa, você vai para uma aba anônima para começar a navegar. É outra ação. Então, são ações que ninguém está esperando que você faça aquilo naquele momento. Você pode fazer, e quando acontecer, ele executa a ação associada àquilo dali, aquele momento, aquele evento. Então, é muito interessante essa ideia. Vou mostrar para vocês uma outra aplicação, só que agora a gente vai importar não mais o JFrame, a gente vai importar o frame. E a gente vai analisar as diferenças, né? Por que a gente utiliza o JFrame e por que a gente não utiliza o frame. Então vamos importar esse cara aqui, vamos abrir. Agora, olha lá, estou importando do Java, não é mais Java X. Dentro do Java tem um pacote chamado AWT, que é a interface gráfica primordial do Java. Ela foi muito modificada e muito melhorada, então ela tem muitas coisas que estão muito similares ao pacote do Java X Swing lá. Então está muito similar em muitos componentes e muitas coisas, mas a gente ainda tem alguns detalhes bem estranhos. Por exemplo, eu estou colocando nesse aqui, eu não estou colocando o Default Close Operation, né? Vamos ver como que ele se comporta. É exatamente o mesmo programa, só que não está sendo estendido de JFrame, ele está sendo estendido de frame. E aí tem lá o super, o set size e o set visible. Lembrando que o super com o parâmetro string, nesse caso aqui, ele está colocando o título da janela, né? E a gente está criando aqui um app, né, para a gente poder executar. Esse cara executa. Vamos ver o que acontece. Compilado, rodando, e aí você tem a sua janela aqui, ó, testando com frame. E aí eu clico no xizinho e esse cara aqui ele se comporta um pouquinho diferente, tá vendo? Ele não fecha a janela. A janela fica aberta. E agora ele não fecha a janela. E aí você fala assim, e agora? O que eu faço?
Vou dar Alt F4, ele não funciona. Alt F4, ele chama, na verdade, esse botãozinho daqui, é o atalho para ele. Então, se você clicar com o botão direito, fechar, ele não fecha. Ele não tem mais ação de fechar associada. Então, isso daí é um dos problemas que a gente tem. Quando você lida com um e quando você lida com outro, você tem algumas pequenas diferenças, né? Como que eu vou finalizar esse cara? Vou no meu terminal e vou lá cancelar. Ele mata a minha aplicação, ou senão você vai lá na tua IDE e dá um stop lá na execução da tua aplicação, que também vai funcionar e ele fazer isso daí. Se você colocar o default operation lá, deixa eu até copiar aqui para a gente ver. Vou colocar lá o default close operation. Então vamos colocar aqui e vamos experimentar, compilando. Aí fala assim, nossa, ele não tem esse exit on close. Realmente ele não tem dentro do frame o exit on close. Lembra que eu falei que o exit on close ele é do JFrame? Eu teria que procurar para trocar. No momento não é interesse para a gente ficar focando nesse cara, eu vou passar para outro, só para a gente acelerar a nossa vida aqui, que ainda tem mais alguns que eu gostaria de mostrar. Tem aqui para você fazer algumas coisas. Vamos ver. Por exemplo, eu posso mudar a... Vou carregar esses caras todos e a gente vai abrindo já. Eu posso mudar, por exemplo, a cor de fundo da minha aplicação. Só que para fazer isso daí, eu preciso trabalhar com um esquema de container. Existe um objeto mais primordial chamado container, né? Uma classe mais primordial chamada container. E eu consigo pegar o conteúdo do painel existente no JFrame e jogar para ela. E eu consigo manipular numa boa essa tela. Eu posso fazer isso. Então eu posso fazer essa brincadeira. Só que o container, ele fica dentro do AWT, então eu tenho que importar o AWT também. Então estou importando o swing e o AWT. Java.awt, ponto asterisco para importar tudo, javax.swing, ponto asterisco para importar tudo dentro desses dois pacotes. Então o pacote AWT e o pacote swing foram utilizados para a gente importar tudo. Vamos executar e depois a gente volta comentando esse cara. Compilando ele, executando. Olha que bonito, a gente tem uma janela azul. Eu tenho também agora, vamos ver aqui, uma possibilidade de colocar um padrão RGB. Então, eu tenho a possibilidade de setar uma cor no padrão RGB. Sei lá que cor, olha lá, saiu um roxo. Vou jogando valor e sai cada coisa bonita, né? Eu tenho possibilidade de definir o ícone. Diga, Gui. Ali o senhor entrou com entrada de cor RGB. Sim. Eu sei que você gostou. Daria para mudar para um outro tipo de chamada de cor, que seria HSV ou L? Cara, boa pergunta, eu não sei. Tem que ver se a classe Color tem esse construtor. Eu sei que ela tem o construtor do RGB. Eu não sei se ela tem desse outro padrão daí, eu sei qual que é, eu não sei nem o nome, eu sei que existe esse do outro daí. Se tiver, dá para utilizar sem problema, mas é legal dar uma conferida na classe Color. Depois a gente senta junto, a gente dá uma olhadinha nela. Aí a gente dá uma fuçada para ver. Fala mais sobre esse HSV. Aí a gente vê se dá. Manda esse negócio para mim no WhatsApp para eu não esquecer. Aí eu já pesquiso lá. Ok, senhor. Valeu. Tá bom? Aí aqui a gente pode, por exemplo, carregar um ícone, né? Um desenho. Então, olha só. Eu posso definir um ícone para minha aplicação, porque as demais, só rodando uma outra aqui, note, ele está aqui com o ícone do Java, né? O ícone padrão do Java aqui embaixo, ó. É o ícone da minha janela. Se eu quiser um ícone diferente, eu posso. Eu peguei aqui um ícone qualquer que eu achei no sistema operacional e vou usar ele de exemplo aqui. Substituir, chamei ele de ícone01.png. E olha lá, agora aqui, ó, ele está com o desenho de uma patinha aqui. Esse desenho daqui foi modificado. Então, essa modificação daqui do desenho também é totalmente possível. A gente pode fazer e vai priorizando o que você deseja. Você pode colocar uma janela centralizada, então vou iniciar uma janela e ela vai começar no centro, está aqui. A gente pode ter uma janela que começa maximizado, então ela já começa uma janela cheia, né? Então, compilando, executando. Você tem uma janela que já começou cheia, maximizada. Eu tenho a possibilidade também de começar com uma janela minimizada, então olha só.
ela vai ser iconizada, né? Rodando, a sua aplicação está rodando, olha só, e ela já veio para cá. E aí você clica, ela volta aqui, né? Você pode maximizar ela e ela vai voltar. Não sei se eu fiz certo. Deixa eu ver. Tá aqui. Voltou. A nossa janela maximizada aí voltou. Então você tem essas possibilidades. Além, é claro, de você poder fixar o tamanho da tua janela. Então você tem essa possibilidade de criar uma aplicação e a tua janela é de um tamanho fixo, exibindo uma janela de tamanho fixo, ou seja, não pode, e aí você vê que você não consegue, né, quando você para o mouse nas bordas dela, não tem possibilidade de redimensionar. Se você clicar com o botão direito, você vai ver que o redimensionar, né, está desabilitado e você não consegue nem maximizar. O iconizar é você esconde ela colocando ela em formato de ícone na barra de tarefas, mas você não mexe no tamanho, você mexe na visibilidade. Então você esconde ela e deixa ela em formato de ícone somente. Você clicou no ícone e ela volta. Então o minimizar não é tirar o tamanho da janela. O minimizar é esconder a visibilidade dela. É diferente. Por isso que o minimizar funciona e o maximizar não. Que o maximizar, você redimensiona a janela para ela ocupar toda a área do seu desktop. Então tem essa característica aí que modifica. Então é isso daí. Agora vamos ver os comandos para cada uma das ações, né? Eu coloquei um título bem grande só para a gente poder ver que não dá, porque dá vontade de ler o título e não vai dar para redimensionar, né? Exibindo uma janela de tamanho fixo, ou seja, que não pode ser redimensionada. E você não consegue ver tudo porque você não consegue maximizar a janela, né? Você não consegue redimensionar ela. Para que você possa fazer ela de tamanho fixo, você tem um método chamado resizable. E quando você passa false para ele, aí você não tem mais como fazer. Então, o resizable com false, você tira a possibilidade da sua janela ser redimensionada. Para você iniciar a sua janela maximizada, você tem aqui o Set Extended State. Então, você tem os estados que você pode colocar. E aí ele tem uma constante que é maximized both, que é em ambos os sentidos. Você vai maximizá-la em ambos os sentidos, tanto na largura como na altura, né? Então, você tem essa possibilidade aqui. Vou aproveitar e ele tem um set location relative to null. Esse cara daqui é para posicionar a sua janela com referência a algo que ele tenha, né? Então, quando eu estou passando null, ou seja, eu não estou passando nenhuma referência, ele entende que você está falando com o desktop. Então, eu quero centralizar a minha janela ao desktop, então ela vai ficar no centro do desktop. Mas tem algumas coisas interessantes que a gente vai ver aqui no centralizado. Deixa eu só mostrar do minimizado. O minimizado não é minimized, né, como todo mundo acha, é o iconfied. Então você está transformando em ícone. Então você está iconizando o estado da tua janela. Você está iconizando ele, está transformando ela em um ícone. Você está tirando a visibilidade da janela e ele só fica aqui na barrinha de tarefas para que a gente possa acessar. Então, o Set Extended State Iconfied. Aí você consegue transformar ela num ícone, né? Vamos ver aqui o centralizado. O centralizado, ele abre a janela no centro. Mas tem alguma coisa muito importante. A gente acha que, por ser orientado a objeto e por ser orientado a eventos também, né, que não, a ordem das coisas não importa. Importa muito. Vamos fazer aqui algumas exemplificações. Eu vou pegar esse cara, tirando o super, que deve normalmente ser o primeiro comando, né, dentro do construtor, eu vou colocar para antes aqui o visible. Pá, mandei para antes. Na gravação, depois, eu acho que fica melhor, porque provavelmente vocês não vão conseguir ver os efeitos do que eu quero mostrar, mas eu vou comentando, né? Então, eu coloquei lá, set visible, set size, set location. Então, a gente está mostrando a janela, redimensionando a janela, e depois a gente está posicionando ela ao centro. Executando. Eu não sei se vocês perceberam, mas a janela ela surgiu no meio e cresceu, né? Ela surgiu e foi para o meio, na verdade. E aí o que acontece? Quando você coloca o set visible true antes, então vamos ver se vocês visualizam isso. Ela começa, é difícil de ver, eu estou olhando aqui, para mim eu não consigo ver direito, né? Ela começa aparecendo aqui,
Então, ela fica como um íconezinho aqui. Aí, ela é redimensionada, então ela vem, fica do tamanho que está. Então, ela começa desse jeito. O primeiro passo é isso daqui. Ela fica lá iconizada no cantinho, ela surge dessa forma. Aí ela se transforma numa janela de 300 por 150 e depois ela vai ser centralizada. Se você pegar uma máquina mais lenta, você vai ter uma percepção maior disso, né? Então, se a gente tiver aí um tempo de execução, alguma coisa consumindo recurso da máquina que faça ela ficar lenta, você vai ver isso acontecendo mais claramente. Senão, você acha que ele surgiu aqui no meio, mas não foi isso. Ele foi um ponto, foi redimensionado e depois foi reposicionado aqui. E agora vamos ver se eu trocar, por exemplo, eu quero centralizar ele antes de redimensionar, né? Então vamos ver o que acontece. Compilando, executando. Olha que bonito que acontece. Ele não está mais ao centro do desktop. Ele está, a partir do momento que ele foi criado, ele estava assim. Isso aqui está no centro. Então, se você for lembrar aqui, né, só trazendo aqui a janela para o lado para a gente ver os comandos, você tem ela aqui ao centro, então você tornou ela visível, colocou ela no centro, e aí depois você disse que ela deveria ter 300 de largura por 150 de altura. E aí, quando a janela surge aqui, é por causa disso. Então, a gente tem que colocar exatamente na ordem que a gente deve fazer. Normalmente, o set visible, a gente deixa por último para que não apareça montagem da tela. Então, para não ter a percepção de montagem da tela, a gente deixa ele por último. A gente vai posicionar ela ao centro, tem que ser depois de redimensionar a janela. Depois que a janela já estiver no tamanho desejado, eu posiciono ela ao centro, porque se eu mexer no tamanho dela depois, o que acontece? Quando eu mexo no tamanho dela depois, ela já estava centralizada e ela só vai mudar de tamanho. Então, posição inicial dela vai continuar a mesma. Então, vai dar essa estranheza, ela vai ficar um pouquinho mais para o lado, não vai ficar no centro. Só voltei ao que era justamente para ficar legal. Para definir um ícone, né? Para definir um ícone, a gente precisa fazer algumas coisinhas a mais. A primeira coisinha a mais que a gente precisa é criar um image icon para a gente receber a imagem. Então, eu preciso criar um objeto do tipo image icon que receba essa imagem. E eu posso passar o nome da imagem que eu quero no construtor dele. Então, eu tenho lá dentro do image icon um new image icon e eu passo uma string com o nome do arquivo que eu quero no formato de imagem, né? E aí ele carrega esse cara para dentro desse objeto que eu chamei ele de ícone. E aí depois eu tenho aqui um set icon image. E aí sim eu vou pegar o meu ícone.getImage. Poderia fazer esse cara tudo aqui? Poderia, mas a leitura não fica muito boa, né? Novamente, você pode separar, que nem a gente viu, cria antes um objeto para receber, e aí você pega o objeto e utiliza o método. Que eu poderia colocar aqui o construtor ponto o getImage. Poderia. E aí eu não teria que instanciar aqui um objeto para poder utilizar. Ele faria uma instância anônima e já utilizaria o método do getImage. Tranquilo. Mas é gosto de cada um. Eu prefiro deixar mais claro para vocês o processo passo a passo, né? Então, nesse caso daqui, eu carrego a imagem num image icon, e aí depois eu pego o image icon e utilizo o método dele getImage e coloco ele dentro do set icon image, que é a propriedade que coloca um ícone em formato de imagem para que a gente tenha lá aquele logotipo modificado, né? O ícone da nossa aplicação modificado. Para mudar a cor, vamos ver aqui o que a gente tem. Então, para mudar a cor, a gente tem a criação de um container, né? Então, a gente criou um container chamado tela e a gente utilizou o método getContentPane e ele me devolve um container. Esse cara daqui é um método que existe dentro do JFrame. Então, a gente está pegando o método do JFrame e devolvendo um container que a gente chamou de tela para a gente poder utilizar o setBackground e a gente colocar lá o color.blue. E note, o blue está tudo em maiúsculo. Se está tudo em maiúsculo, esse cara daqui é uma constante. E ela é uma constante que representa a cor azul. Dentro da classe color, eu tenho várias constantes que representam nomes de cores, né? E representam os valores das cores. Esse cara daqui, eu posso acessar ele, por quê? Porque o blue
é uma constante estática. Logo, eu posso acessá-lo sem a necessidade de instanciar um objeto do tipo color. Então, eu consigo colocar color.blue, acesso direto à cor azul. E aqui eu tenho essas cores padrões, né? Blue, red, green, black, white. Você pode escolher as cores escritos em inglês, né? Você pode colocar aí a que você quiser. E eu tenho um construtor, e eu vou ver depois para você, Gui, a possibilidade de outros construtores, mas eu tenho um construtor que passa o formato RGB, né? Então, aqui eu vou aceitar valores de 0 até 255. A mesma coisa para cá e a mesma coisa para cá. Se eu não passar esses valores, ele vai reclamar em algum momento aí da aplicação. E aqui é literalmente quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul, red, green and blue, né? Que aí faz a formação do padrão RGB de cores, né? E você pode trabalhar com qualquer uma das cores do que o RGB seja capaz de fazer. E aí, aqui a gente tem uma chamada anônima, que a gente já viu. O que é a chamada anônima? Eu poderia criar um objeto do tipo color. Nesse caso aqui, eu não criei. Eu poderia ter feito lá color minha cor igual a new color 2734,200. Aí aqui eu vou fazer lá tela.setBackground e eu coloco lá minha cor. E aí setou a cor que eu queria, né? Posso fazer isso daí. É legal quando você está trabalhando com algumas cores você pensar em criar objetos do tipo cor para você poder manipular, né? Ser as suas cores. E aí você pode manipular, mexer, jogar uma de um lado para o outro numa boa, aí fica tranquilo. Então aqui é somente papo sobre janela. E janela a gente gasta bastante tempo porque é o início. E aí faz muito sentido a gente entender como que funciona janela. Vamos ver agora como que a gente pode lidar, só fechar esses caras que estão abertos a mais, com rótulos. Rótulos são as etiquetas, né? Os textos que a gente coloca na nossa janela. Tem dois exemplos aqui, então eu vou mostrar esses dois exemplos. O rótulo ele serve para muito mais coisa do que somente o texto, né? Então aqui o exemplo com um label, eu criei então uma aplicação que ela tem 4 rótulos, né? E aí eu instanciei ela como sendo um atributo da minha classe, né? Então eu coloquei lá JLabel, rótulo 1, rótulo 2, rótulo 3 e rótulo 4. A partir do momento eu já tenho o meu objeto declarado, agora dentro do meu construtor eu vou fazer lá o meu container para pegar a tela. Esse cara daqui é importante. Eu não estou utilizando o layout agora porque eu quero setar tudo na mão de propósito. Depois a gente vai ver layout facilita muito a vida. Nesse momento eu estou dizendo que eu não tenho nenhum layout. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, o layout padrão é o Flow Layout. E a gente vai ver aí esse cara aí mais para frente. Mas esse cara aqui, eu estou dizendo que não tem layout nenhum. Então, eu posso colocar livremente os meus componentes sem ele ficar preso em nenhum layout. E aqui eu estou instanciando. Então, eu estou pegando lá o meu rótulo 1 e falando new JLabel e eu já estou passando o conteúdo desse rótulo, né? E aí eu tenho um outro comando que ele pertence ao JLabel, que é o setBounds. O setBounds ele serve para dimensionar o meu objeto, né? Dizer como que ele vai ocupar esse espaço. Aqui ele está falando o seguinte: 50, 20, 50, 20. Depois 50, 60, 100, 20. E aí ele 50, 100, 100, 20. 50, 140, 100, 20. E aí você fala, nossa, que números são esses, né? Aqui a gente tem a posição inicial e depois a gente tem o tamanho. Então a gente tem coordenadas x e y, né? Nesse caso específico, esse daqui, o 50, ele está falando 50 pixels da borda esquerda da sua janela para a direita. Então, ande 50 pixels da borda esquerda para a direita. Então, ele anda 50 pixels aqui. E o 20, o que é esse 20 daqui? Esse 20, ele já fala o seguinte: do topo da sua janela, desça 20 pixels. Então, ele vai fazer isso aqui. Anda 50, desce 20. E ele marca um ponto. A partir desse ponto marcado, ele fala assim: ande 50 para o lado e desça 20.
E aí ele vai formar para você o desenho de uma caixa. E ele vai ter essa caixa daqui, que vai ser o local aonde a gente vai colocar o nosso objeto. Ele vai ficar fixado nesse tamanho daqui que a gente desenhou. Então, a gente fez isso daí. E para cada um, né? Esse outro daqui, do topo da minha janela, ele vai descer 60, esse outro vai descer 40, vai descer mais 40, né? Ou seja, ele vai dar 20 de espaço e vai ter 20 de tamanho. 20 de espaço, 20 de tamanho. E fui montando isso daí. Aqui é a largura. Esse cara tem 50. O outro tem 100, tem o dobro de tamanho dele. Mas a altura sempre é 20, que eu coloquei. E a gente, como a gente viu um set background, tem um set foreground. Então, eu tenho a cor do fundo e eu tenho a cor de rosto, né? Então, eu tenho a cor do fundo e eu tenho a cor de rosto. A gente pode trabalhar, então, com set foreground. Aqui estou dando 2 exemplos, né? Com o red e com o blue. E eu ainda posso setar com o new color aí, fazendo uma instância anônima da cor, colocando um padrão RGB aí. Nem faço ideia dessas cores aí. Simplesmente eu joguei esses valores aí para a gente ver. Depois eu tenho um outro método que é o setFont. E o setFont, mais uma vez, eu estou fazendo chamada anônima, né? Então, olha lá, new font, e eu passo o nome da fonte, se ela é negrito, se ela é itálico ou se ela é plana, ou ainda se ela é negrito mais itálico. E qual que é o tamanho dessa fonte? 16, 14, 18, 36, eu vou colocando os tamanhos. Fiz a configuração de cada um dos meus objetos. Então, cada um dos 4 rótulos eu setei, né? Eu declarei eles lá no início, declarados no início. Depois a gente instanciou e já passou o conteúdo, o valor do texto dele, a gente já passou. A gente posicionou ele e dimensionou, então a gente colocou ele numa determinada posição e disse qual que era o tamanho dele. A gente disse qual que era a cor da letra que ele teria. A gente disse qual que era a fonte e o estilo dela, além do tamanho, qual que vai ter. E agora a gente tem que trabalhar com a ideia de container, né? A gente está trabalhando com um container. Tela é um container. O que é um container, né? Vamos imaginar aqueles navios gigantescos em alto mar, lá que fazem transporte de carga. Ele tem aqueles caixotes metálicos gigantescos, são containers. E aí, o que é um container? Container é algo que a gente usa para colocar coisas dentro. Sim, é uma caixa. Você coloca coisas dentro dela. Pô, legal, esse conceito é importante. Então, imagina que você quer transportar um monte de coisa lá dos Estados Unidos via navio para o Brasil, e aí você coloca suas coisas dentro de um container. Você está mudando dos Estados Unidos para o Brasil, você pegou suas coisas, colocou dentro de um container, colocou dentro do navio e está trazendo para cá. Beleza. Aí, o que eu posso falar para você? Um container é algo muito interessante, né? Quando você colocou, por exemplo, o seu sofá, a sua cama, o seu guarda-roupa, seus livros, seus computadores, TVs, eletrodomésticos, você colocou dentro do container, você colocou tudo dentro do container. Quando você pegou esse container e moveu ele, colocou dentro do navio, você precisou mover cada um dos componentes que estavam dentro dele, ou quando você move o container, tudo que está dentro dele move junto? Tudo que está dentro dele move junto, né? Imagina assim, vamos imaginar que teve uma tempestade e o container contendo as suas coisas caiu do navio e afundou. Então, caiu do navio e afundou. O que seu afundou? Foi o sofá, a cama, o guarda-roupa ou foi tudo? Foi tudo. Por quê? Porque quem afundou foi o container. Então, se o container afunda, tudo afunda. Se você move o container, tudo se move junto. Então, a ideia de container é muito legal, porque você tem algo que você coloca dentro, e aí, se você mexer com ele, você mexe com todo mundo. É bem interessante. O nosso primeiro container que a gente está lidando é a tela. A tela, tudo que a gente coloca sobre ela, ou melhor dizendo, dentro dela, porque ela é um container, então a gente coloca dentro da tela, estamos colocando componentes dentro da tela. Se eu mexo a janela para um lado e para o outro, eu não tenho que me preocupar em mexer os componentes que estão lá dentro junto, não. Ele vai mexer automaticamente. Por quê? Porque eles estão dentro da janela. Eles estão containerizados, estão dentro delas. Então, é necessário a gente adicionar os componentes dentro da nossa tela. Então, vou pegar a minha tela e adicionar o rótulo 1. Vou pegar a minha tela e adicionar o rótulo 2, o rótulo 3 e o rótulo 4.
Aí eu coloquei todos os meus componentes dentro da minha janela. Tá aí. Agora eu posso mover todos ao mesmo tempo. Compilando esse cara, executando. Olha lá que legal. A gente tem aqui a nossa janela e os nossos componentes aparecendo. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem aqui os nossos 4 componentes, os nossos 4 rótulos. Obviamente a gente tem alguns detalhes muito importantes, né? Esse aqui é o celular, né? Deixa eu só trazer aqui, né? Tira aqui para o lado só para não esquecer de fechar. Olha lá, celular, só apareceu CE e depois reticências. Por que que não apareceu? Porque se você for acompanhar o tamanho da fonte, né? Esse aqui tem uma fonte que está com tamanho 36. Tá grande pra caramba, então ele tá com um tamanho absurdamente grande. Então tá tão grande que não está cabendo dentro do espaço que a gente designou. Então aqui é 20 pixels de altura e 100 pixels de largura. A gente precisaria que ele fosse mais largo para poder exibir o conteúdo todo. Então a gente consegue ver o que acontece. Aqui a gente está vendo um em bold, esse daqui em itálico, esse daqui está normal, só mudou a fonte, que é Courrier, e esse aqui, além de estar em bold, ele está em itálico, negrito e itálico, ele ficou mais cheinho e ficou inclinado, né? E aqui a gente viu os rótulos. Obviamente, um circo desse aqui, normalmente a gente não faz, né? A gente utiliza uma cor padrão, mas eu estou mostrando para ver as cores que a gente consegue criar, ver que dá para fazer diferente nos nossos objetos. E a gente pode fazer uma última coisa que eu acho muito legal. Um rótulo, ele também, um label, ele pode ser utilizado para fazer uso com imagem. Então, eu posso colocar uma imagem. Então, nesse caso daqui, declarei lá o meu JLabel imagem, e aí eu peguei o meu container tela, o meu image icon que a gente já viu, e agora a gente tem aqui a imagem do Davizinho, que é o filho de uma ex-aluna minha. E aí, o que acontece? A gente tem aqui carregando ele para dentro do JLabel, né? Então, eu vou passar o meu ícone no construtor, jogando dentro para o meu JLabel. Adiciono ele à tela, mostro, redimensiono a minha tela, né? E mostro ele. Aqui, vocês notem que eu não utilizei o set layout null. Então, a gente está com o flow layout aplicado nesse cara daqui. Então, quando eu compilo e rodo, olha lá que legal, apareceu aqui em cima, né, que foi o tamanho da nossa janela. Olha ali, eu tenho um olhinho aparecendo, esse aqui é o olho do Davi. E ó, o olho dele surgindo, a carinha dele surgindo, o rostinho dele aqui. E aí a gente consegue ver ele todo, né? Você vai crescendo, tá a fotinha dele aqui. E aí você tem uma imagem que você pode colocar na sua aplicação. Obviamente, eu escolhi uma imagem grande, que é a imagem do Davizinho, e a gente vê ele aqui. É isso daí. A gente setou imagem e viu rótulos, e a gente continua na próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e gostado um pouco aí da interface gráfica. Como eu disse, não é comercialmente algo muito atrativo, mas é algo interessante de se conhecer pelo conhecimento de orientação a objeto envolvido.